Olá a todos, estamos aqui diretamente de Atlanta e vamos gravar o Lúcio Cast. Eu sempre falo que na mesa dos negócios. E hoje eu estou aqui com David. David, é um prazer ter você aqui. Conheço você há pouco tempo, mas eu percebo que já unimos propósitos aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lúcio. Prazer meu de ter te conhecido em Las Vegas. Foi um grande momento e estamos aqui novamente, juntos. Foi muito rápido, mas edificante. Sensacional. E é interessante que pela primeira vez eu gravo com 3 pessoas, tá? Geralmente é 1 a 1, 2 pessoas, e tem aqui também o Etienne. Etienne, seja bem-vindo. E hoje eu tenho certeza que nós vamos compartilhar aqui um conteúdo que vai ajudar muitas pessoas. Sem sombra de dúvida. Obrigado pelo convite. Eu tô um pouquinho nervoso, mas eu vou entregar o máximo nem que parece, eu puder. Nem Sério? parece, fica tranquilo. Aqui é um bate-papo, literalmente como se estivesse numa mesa, trocando ideia e transbordando na vida das pessoas. E também tem aqui meu amigo JP. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por você estar aqui em nossa casa. E estamos aqui para poder compartilhar o que a gente conseguir fazer. Sensacional. E eu gosto sempre de conhecer um pouquinho da história. Então eu queria começar pelo Etienne, vai. Fala um pouquinho, quanto tempo você está aqui, da onde você é do Brasil e o que motivou você de vir para os Estados Unidos? Então, o que para muitos para muitos é uma bênção, para mim foi um pouquinho complicado. Por quê? Eu sou nascido aqui nos Estados Unidos, eu sou nascido em Miami, criado no Brasil. Peraí, como é que é? Sério, cara. É um pouquinho contraditório, mas eu sou nascido aqui, criado no Brasil, retornei com 17 anos, porque não gostava de estudar. Minha mãe falou, já que você não quer estudar, você vai para os Estados Unidos trabalhar. Ganhar dinheiro. E o contraditório disso tudo, que hoje eu sou apaixonado por estudo. Eu gosto de ler muito, sou estudioso da Bíblia, gosto de me envolver na literatura. E quando eu vim com 17 anos, entre indas e vindas minhas, eu tenho 22 anos de América. Eu cheguei nos Estados Unidos com 17 anos, 2002, 3 de março de 2002, logo após o 11 de setembro. E de lá para cá, entre indas e vindas, eu nunca me enraizei. Por isso que eu falo que isso é um problema para mim. Esse acesso que eu tive de ter nascido aqui não fez com que eu me enraizasse nem aqui nem no Brasil. Mas eu consegui virar essa chave. E hoje, graças a Deus, eu consigo entender de que eu preciso me enraizar. E nos últimos 10 anos da minha vida, eu venho me enraizando aqui, 8 anos aqui em Atlanta. E as coisas vêm acontecendo de uma magnitude, de uma velocidade que eu só poderia atribuir isso a Deus. Fantástico. Você hoje se vê vivendo somente Estados Unidos e não mais Brasil e Estados Unidos. Exatamente. Apesar de eu ter um certo patrimônio no Brasil, eu tenho investimentos lá, mas eu parei com os investimentos lá e me direcionei 100% para os Estados Unidos hoje. Sim. Às vezes tem investimento no Brasil ou em qualquer outro país, não é o problema. A questão é você viver onde você está presente. Verdade. Pensando, construindo algo e focando, colocando energia no país que você quer realmente tocar a vida com a sua família, né? Legal, poxa, foi curioso essa questão aí do Miami, não esperava. Sim. David, e você? Me fala, o que motivou você vir para os Estados Unidos? Lúcio, na verdade, a motivação maior foi minha filha, né? A mãe dela estava grávida na época no Brasil. E minha única motivação, depois de ter não dado certo um negócio meu em Goiânia, que eu havia feito lá, eu tive que vir para os Estados Unidos. Então, vim com aquele sonho americano de vir para os Estados Unidos, trabalhar, só fazer um dinheiro e voltar, é claro. Minha primeira ideia foi de ficar aqui só 6 meses. O que aconteceu é que eu tive que ficar mais 6 meses. Então, de 6 meses em 6 meses, eu fui ficando mais e mais até a gente conseguir fazer o nosso primeiro negócio aqui nos Estados Unidos. Quando eu montei minha primeira empresa nos Estados Unidos, eu achei aquilo muito legal, comecei a ganhar dinheiro, comecei a fazer alguns investimentos no Brasil e, claro, isso acabou me pegando, né? Porque a minha raiz, querendo ou não, é investimentos, é empreendedorismo. Então eu consegui fazer isso aqui nos Estados Unidos. Então hoje a gente está aí com algumas lojas, né, na área de Atlanta. Qual que é o nome da sua empresa? Georgia Pro. E a Georgia Pro hoje tem conquistado, né, o espaço aqui, principalmente dos latinos, na área da construção, e a gente vende supplies, vende muito material, tem crescido, a gente tem desenvolvido aqui um projeto muito brilhante no decorrer desse tempo de 3 anos. Nós começamos aqui. E minha história é praticamente essa. Estou aqui há já 19 anos
E só tenho a agradecer aos Estados Unidos pela oportunidade que esse país tem me dado e o grande crescimento, não somente na pessoa do David hoje, mas também como empresário. Excelente. Você mencionou sobre fazer dinheiro e voltar, né? É uma mentalidade que, no início, eu também vim. Eu acreditava que em um ano eu estaria com muito dinheiro, voltaria, compraria minha casa, meu carro, ajudaria minha mãe. E na realidade não é o que aconteceu e na maioria das vezes não acontece. Verdade. Quando que virou a chave para você que você falou, peraí, eu preciso viver mais intencionalmente aqui nos Estados Unidos? Virou a chave a partir depois dos 5 anos. Os primeiros 5 anos foi muito difícil, porque sempre eu estava pensando em voltar. Essa era a minha ideia. Então, depois dos 5 anos foi onde eu comecei a trabalhar mais para mim, pegar os meus primeiros contratos, me tornei um profissional na área do piso, aqui na área de Atlanta, porque, na verdade, todo mundo que chega aqui, principalmente nessa área que é de Atlanta, é piso. Trabalhar com piso, com madeira. Verdade. Então, aprendi e me tornei um profissional nessa área. Tanto na área da instalação de madeira, como também de lixar pisos, né? Fazer finish nos pisos. E isso me proporcionou uma experiência tão grande que fez eu montar o meu negócio. Mas a partir te falar a verdade, depois dos 7 anos de América, que foi onde tinha passado um ciclo, foi onde deu aquele estalo. Não, da agora para frente eu vou ter que realmente tomar uma posição diferente no meu empreendedorismo nos Estados Unidos. Porque até então toda a minha vida eu pensava no Brasil. Eu vou investir, vou montar meu atacadista no Brasil e assim vai ser. Não, nesse momento eu pensei, não, eu vou fazer isso nos Estados Unidos. Então eu comecei a projetar as minhas ideias para isso aqui. E é onde foi tudo andando e se desenvolvendo para isso que hoje eu estou vivendo nos meus negócios. Sensacional. JP, e você? Fala um pouquinho da sua história. O que motivou você vir para os Estados Unidos? Lúcio, o que me motivou a vir cá foi realmente vir para os Estados Unidos para conquistar R$300 mil e voltar para o Brasil para mim abrir um posto de gasolina no Pará, né? E eu sou do Mato Grosso, mas quando eu cheguei aqui eu vi que era possível fazer mais. E eu cheguei nesse país aqui com $60 no bolso, deixando a minha esposa para trás. E eu fiquei 2 anos e 7 meses sozinho aqui trabalhando, mandando todo o dinheiro, porque lá eu tinha 2 empresas, uma em cada cidade, e eu saí de lá com uma situação bem complicada, devendo, né, R$110 mil com juro a 10%. Uau. Então eu cheguei... Agiota, né, literalmente. Exatamente. Então eu cheguei aqui com já uma dívida, né? Então, e quando eu cheguei aqui eu vi a realidade que eu teria que trabalhar com a mão de obra, que não era o meu perfil na época, e eu tive uma virada de chave. Eu tive que realmente encarar a minha situação e me tornar uma pessoa novamente diferente daquilo que eu era. Então, foi ali que eu comecei, né? E pela misericórdia de Deus, Deus foi abrindo a porta e cada dia mais a gente foi, crescendo nesse país. Com 2 anos e 7 meses, a minha esposa chegou. E aí a gente realmente tinha só um plano de conquistar uma renda no Brasil e voltar. E essa renda a gente conquistou com 5 anos após a minha chegada aqui. Isso foi em 2013. E eu iria voltar para o Brasil. E a gente já estava até encaixotando tudo para voltar para o Brasil, porque a gente já estava com uma renda reconhecida que era bom para nós na época. E do nada Deus direcionou outra coisa. E a gente realmente, desde esse momento, a gente começou a viver aqui, a trabalhar aqui, investir aqui. E hoje Deus tem colocado muitas coisas em nossas mãos para administrar, pela honra e a misericórdia dele. E tudo é por ele, né? A gente tem conquistado o mercado, a gente tem aprendido, a gente tem errado, mas a gente também temos corrigindo todos os dias mais. Então, assim, já tive empresa de piso, né? Em 2007 eu abri a JP Group, a JP Floor.
e eu fiquei com ela até em 2022. Em 2018 eu abri a companhia JP Group, JP Rental e JP Realty Investment. Legal. Ou seja, é o perfil de uma empresa servir a outra. Ou seja, o dinheiro entra pela a JP Investment e vai servindo uma com a outra. Perfeito. Ou seja, hoje a gente já administra algumas dezenas de casas e a gente também vende algumas dezenas de casas ao ano, né? Realizando o sonho de muitas famílias que têm um sonho americano de ter uma casa. Sensacional. Eu quero voltar num ponto aqui, ó. Fazer dinheiro, depois voltar. Se eu tiver 300 mil, eu vou voltar. Uma renda, vou voltar. Vocês acreditam, aí eu vou deixar vocês três responderem aqui. Vocês acreditam que ainda tem brasileiros vivendo nessa mesma mentalidade? Muitos. Fazer dinheiro, Muitos. depois eu volto, fazer dinheiro, mas não tenho coragem de voltar. Olha o que eu vejo assim, vou fazer dinheiro, vou voltar. Aí o cara faz. Para não voltar, ele fala, agora eu só preciso de mais 10 mil dólares. Ele não volta. Ele não tem coragem nem de voltar, porque ele não sabe o que vai encontrar lá, ou ele talvez não vai poder voltar por questão de documentos. E ele fica com medo, mas só que ele também não vive uma vida plena aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Aí o cara vive uma vida de amargura, incerteza, porque sair do meu país, porque o que eu estou fazendo aqui, aí o cara tá mais perdido do que tudo. Ele não sabe quem ele é, porque está aqui. Vocês têm encontrado isso? E compartilha um pouco. Qual foi o momento que talvez vocês cruzaram esse momento na vida de vocês e o que mudou? Porque eu vejo uma dor muito grande o tempo todo nesse cenário. A gente tem visto muito isso. Eu vejo muito porque como eu sou dono de lojas, então essa dor sempre aparece. Na verdade, o que traz é a saudade. É claro, isso é evidente. Saudade dos familiares, dos pais, dos irmãos, dos familiares em si. E isso choca muito, principalmente o lado emocional do imigrante quando ele chega aqui para trabalhar. E na nossa comunidade tem muito isso. Mas hoje, por causa da economia do Brasil, muitos deles estão, fixando aqui. Às vezes eles pensam mais antes de ir embora. Por quê? Porque pode encontrar uma outra dificuldade no Brasil que ele não estava esperando. Mas isso realmente é algo ainda grande, sempre foi. Eu acredito que sempre vai haver. Não tem como, porque quem nasce no Brasil, cresce no Brasil, tem todos seus parentes, seus familiares no Brasil, e vem para cá, para um outro país, onde ele não domina o seu idioma, não domina a cultura. Então isso é um choque muito grande. Então, tudo tem um tempo. Eu acredito que depois que passa dos seus 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, isso aí vai aliviando um pouco mais. Mas se eu falar para você que tem pessoas que já estão aqui há 15 anos, e ainda estão juntando dinheiro, comprando casas no Brasil, construindo patrimônios lá e vivendo uma vida escassa aqui. Isso existe muito, mas por um motivo, que é exatamente o que a gente estava conversando, né? É o que vai acontecer aqui também através do evento, Money Fair aqui que vai ter dia 27 de abril, que é justamente para tirar essa trava. Por quê? Porque não existe a coragem ou a ambição de investir nos Estados Unidos. Não sabem como fazer. Não tem como realmente descolar o que é necessário para quê? Montar um negócio, um business e avançar nesse mercado americano. Por quê? Porque tem medo. Então, por isso que todo o dinheiro que eles ganham, o que eles fazem? Envia para o Brasil. Investe para o Brasil. Por quê? Porque é mais seguro para ele, porque ele domina, é o lugar que ele toma conta. A sensação talvez possa ser mais seguro, mas você mandar o dinheiro para um lugar que você não tem controle e não pode acessar, talvez seja somente por ser país de origem, o que ele conhece. E tem muitas histórias aí que a galera manda dinheiro pro Brasil e de repente fica sem, porque gastam. Exato. Então hoje o que está sendo, que é necessário realmente trabalhar na nossa cultura, principalmente aqui de brasileiros, na nossa região, é isso, é desmistificar isso e fazer o quê? Que eles entendam que sim, há espaço para investir, há espaço para ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos, há espaço no comércio, há espaço de todos os lados. Afinal de contas, aqui é o país dos sonhos. Então, eu acredito que isso aí é que é necessário, tanto para aquela pessoa que veio para os Estados Unidos, que tem realmente um
uma vontade de ser empreendedor, empreender aqui na nossa região, que é muito importante. Exato. Se você me permite, diante desse tema, eu acho que o que falta é clareza dos objetivos e clareza ou a informação sobre o que você realmente quer. Eu ia falar isso também. O fato de eu ter essa acessibilidade de ir e vir, eu presenciei muito amigos meus que foram, têm vontade de voltar e não têm o mesmo acesso que eu. Isso, por um lado, foi ruim para mim, mas aqueles que vão e não voltam porque não têm um acesso, se arrependem. Então, todas as vezes que eu fui, porque eu sou muito ligado ao Brasil, eu fui muito ligado ao Brasil, então toda vez que eu vinha para juntar um dinheiro e ir para o Brasil. Então, essa liberdade de ir e vir, eu podia falhar e voltar. E os meus amigos já não tiveram isso, já não podiam. Então, eu presenciei vários que quiseram voltar, inclusive me ligam até hoje querendo voltar para cá e não conseguem. São pessoas que estão bem estabelecidas lá, outros que não se deram bem. Então, eu atribuo isso muito à falta de clareza, de não saber o que realmente quer. Porque se eles conseguirem entender o que eu consegui entender há 8 anos atrás, eu diria que há 8 anos atrás, é que é impossível você conseguir viver com a mente em um lugar e o corpo físico em outro. Se esses dois em algum momento não se linkar, você não vai conseguir construir nada. Você vai ficar como se estivesse vivendo no automático. Exato. É a falsa segurança, né? Que eles imaginam que o lugar seguro é o Brasil, como eu fiz isso também. Eu, durante 2005 a 2012, eu investi todo o meu dinheiro no Brasil. E chegou um momento que eu não estava vivendo aqui, eu não tinha vida aqui, não gostava daqui, e o meu dinheiro todo no Brasil. Eu não tinha controle nesse investimento que eu tive lá, porque eu tinha investimento em fazenda, em gado, e daí eu vivendo aqui. É uma falsa impressão que está seguro. Mas a partir do dia que eu decidi, virei a chave e falei, não, eu preciso viver também aqui, porque eu também via muita oportunidade, mas não gostava do país. Então, eu acredito que falta realmente alguém direcionando, trazendo informação para essas pessoas que vivem aqui, mas envia todo o dinheiro pensando que o lugar seguro é lá, mas que se ele souber o que esse país pode proporcionar para eles, a partir do momento que eles investem aqui, eles poderiam estar fazendo muito mais. Muito mais. O que eu acredito que não é errado, né? Por exemplo, é certo a pessoa ter uma certa segurança no Brasil. De fato, sim, porque é a sua primeira nação. Então, é certo ele ter uma segurança lá. O problema é continuar isso, perpetuar isso, né? Ele tem uma grande oportunidade, às vezes, de amplificar os seus lucros, né? Seus ganhos aqui nos Estados Unidos. E assim, antes de pular para o próximo ponto, beleza, eu mando dinheiro, todos os meus recursos, tudo que eu ganho, mas viver uma vida aqui escassa, numa situação precária, é o que eu não concordo. Comendo miojo, como eu já vi, vivendo do pior no melhor país. Exatamente. Faz sentido? E aí, quando você tem essa mentalidade de ver o pior no melhor, você simplesmente não tem como você crescer, você não acessa tudo que o país tem para te oferecer. Então, eu acho que tem que ter o quê? Beleza, eu quero ter um pouco de recursos no Brasil, onde for, perfeito. Mas entendo o que esse país pode oferecer. Ele tem muito para oferecer para a gente aqui. Eu consigo entender totalmente, porque eu fiz isso durante 5 anos. E você não consegue prosperar, às vezes, nem em um lugar, nem em outro. É verdade. Quando eu digo a respeito de clareza, eu digo exatamente nesse sentido. É porque quando você vive num local e pensando em outro, você não consegue viver o melhor de lá onde está seu pensamento e nem o melhor de onde você está fisicamente. Exato. Então, esse é o problema da falta de clareza. Exato. Do que você não consegue virar essa chave e entender sobre isso. Exato. Bom, eu quero voltar aqui um pouco no momento que nós nos conhecemos, que foi no evento lá em Las Vegas, né, que o Eduardo, o Daniel colocaram ali um trabalho incrível para poder proporcionar. E eu falo que eu fui lá para dar o meu melhor, né? Eu lembro que eu fiz uma oração, Deus, me ajuda a impactar algumas pessoas aqui, né? Eu tenho mudado até a minha oração. Deus, me ajuda a impactar todos que estão aqui. Amém. Antes eu era assim, se eu impactar uma pessoa, eu estou satisfeito. E teve um dia que Deus... Não, peraí. Queira impactar todos, né? E a minha oração foi ali.
eu quero impactar o máximo de pessoas. Amém. E foi muito gostoso, porque quando eu saí e terminei, várias pessoas me procuraram. Lúcio, que legal, foi bom que você falou, tocou aqui, mexeu aqui. Mas você, David, quando eu estava no corredor, depois de um tempo, você chegou e foi interessante, foi uma conexão diferente. Eu falo que quando... Aí a crença de cada um, né? Mas eu acho que o espírito, ele busca conectar com pessoas que têm o quê? O mesmo propósito, o mesmo chamado. Exato. E eu lembro que quando nós começamos a nossa conversa, foi uma conexão muito rápida. Eu falei, Georgia, Atlanta, não sei o que, Lúcio, eu quero apoiar. Eu quero trazer o evento do Money Offer Deal. Para quem não sabe, o evento do Money Offer Deal, nós falamos sobre negócios, nós ajudamos você a se preparar para receber investimentos, nós falamos sobre gestão, nós falamos sobre o que você está deixando de fazer dentro do seu negócio. Tem coisas que você pode simplesmente ajustar algo e você já muda o caminho para onde o seu negócio está indo. E foi interessante que você simplesmente ali, começamos um bate-papo de talvez, 5 minutos. Foi rápido. E eu falei, uau, obrigado, Deus. Uma pessoa que me conectou no meu propósito relacionado a negócios para brasileiros nos Estados Unidos. Amém. E logo depois veio o JP e o Etienne e começaram. Peraí, não sei o que, a mesma... Parecia que era você falando a mesma coisa e foi uma conexão muito boa. E eu saí dali muito feliz. Eu falei, puxa vida, tem pessoas que querem fazer a mesma coisa que eu quero. E eu lembro que eu estava no Brasil, viajando com algumas pessoas, e o cara chegou para mim e falou assim... 2 pessoas me falaram, Lúcio, você tem que parar com essa jornada solitária, achando que você tem que fazer tudo sozinho, que a sua energia, a sua frequência, ela vai longe caminhando sozinho. E eu rebati aquilo porque, e depois eu entendi, eu falei, você tem que tentar se conectar, mirar em pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Olha só. Várias pessoas, mais energia, mais frequência, você vai conseguir cumprir o seu propósito de uma forma mais rápida, né? E olha, depois do que? Tem 3 semanas que... Acho que 3 semanas do evento. Exatamente. Nós estamos aqui, já tem local onde vai ser o evento. Estamos aqui batendo um papo, falando sobre o evento. Então, mais do que nunca, validou a questão de eu me conectar com pessoas e ter essa mesma energia para poder ir mais longe. Verdade. Aí eu queria escutar de você. O que motivou você, talvez, a falar, não, eu vou apoiar esse projeto, eu acredito na... O que motivou você? O que motivou foi exatamente essa questão do empreendedorismo. Então, por exemplo, como eu sou dono de lojas, tanto eu como o meu sócio também, que estava comigo naquele evento em Las Vegas, a gente sente a carência que o empreendedor brasileiro aqui na nossa comunidade, ele tem, principalmente nessa área de investimentos, entendeu? De entender o que é o crédito, de entender o que ele precisa para realmente abrir o seu negócio e colocar isso para frente. Então, quando eu cheguei naquele ambiente, quando eu vi a sua palestra, olhei aquilo acontecer, aí eu falei, poxa, tá aí, eu vou me conectar. Verdade. Então, aquilo realmente trouxe algo bom para mim, que eu falei assim, eu posso levar isso para minha comunidade, eu posso levar isso para os meus clientes. Como eu tenho loja, eu estou lidando com pessoas ali todos os dias, todas as manhãs, eu estou vendo as suas dores, eu estou vendo as suas dificuldades, e eu vi uma porta aberta. Então, naquele momento, eu falei, poxa, eu vou falar com o Lúcio. Só que o Lúcio é muito ocupado, ele toda hora está com alguma pessoa, toda hora tem alguém junto com ele. Eu falei, eu só tenho um tempo muito pequeno para falar com ele. Então, se eu tenho um tempo pequeno, então eu vou aproveitar esse tempo bem rápido. E foi aquele momento explosivo, quando eu encontrei contigo, e eu falei, é agora. E, bom, já despejei o que eu precisava despejar ali para você, relacionar na nossa comunidade, relacionar daquilo que a gente precisa para os empresários aqui da nossa região, porque a gente tem um microempresário, tem o médio empresário, tem o grande também. Então, só que ambos precisa disso, precisa ter esse entendimento. Isso mesmo. Então eu falei, poxa, por que não a gente levar isso para a Georgia? E foi aquele momento que eu cheguei de você e bam. E foi interessante que você mencionou. Eu sou próspero, tenho uma grande empresa, mas eu quero que os meus colaboradores, no caso, os seus clientes, sejam prósperos. Se eles vão ser mais prósperos do que eles são, eu vou ser mais. Olha a mentalidade. Verdade. Você precisa apostar, investir, transbordar na vida das pessoas,
Porque se elas se tornam mais prósperas, se a nossa comunidade se torna uma comunidade mais forte, automaticamente Todos ficam todos ficam. Então é uma mudança de mentalidade mesmo. É uma mudança. Não é simplesmente eu estou bem que se dane o resto. Verdade. Não. E você, Etienne, me fala o que passou na sua cabeça, o que foi que conectou você nesse propósito de trazer o Money Offer Deal aqui para Atlanta? A bem da verdade, queima no meu coração ajudar e ser útil para a comunidade. Isso queima no meu coração, a parte filantrópica, isso queima no meu coração. Já faço algumas coisas timidamente. Desculpa. Mas eu vejo que a comunidade brasileira aqui de Atlanta está sedenta disso, mesmo sem saber. Então a gente tem um espaço e um gap muito grande aqui dentro de Atlanta, que a gente pode explorar isso no sentido, no conotativo positivo. E eu vejo que eu também sou empresário, e fui empresário no Brasil, e estou numa transição de carreira agora, estou migrando e me juntando a JP Group, porque eu vejo um potencial muito grande de transbordo lá. Então, ou seja, eu quero transbordar na vida das pessoas, em todo ambiente que eu transitar. Eu não fui pro Best Build Construction, eu fui desconfiado, a bem da verdade, porque nunca participei desse tipo de evento. Eu paguei o ticket mínimo, mas eu teria pagado o high ticket lá e teria saído satisfeito só com o que eu consumi, só com o que eu aprendi, só com o que eu saí de lá e trouxe para mim. Eu sinto que eu cresci muito nesses últimos dias depois daquele evento. Então, quando a gente se conectou, eu acredito que... Eu não vou dizer que foi por acaso, eu vou dizer que foi de Deus aquilo ali, porque no começo você disse que você orou e pediu a Deus. Eu vinha pedindo a Deus para me posicionar diante de uma situação que eu poderia transbordar na vida das pessoas, porque eu tenho isso no meu coração. E Deus nos conectou ali, e eu não sei como que a gente conversou sobre Atlanta, qual foi o momento que a gente chegou nesse ponto. Eu não lembro também. Eu não lembro. Então, foi um êxtase, foi tão natural, teve um êxtase ali para mim, mas eu sei que quando você falou que alguém te colocou para baixo sobre o ambiente de Atlanta, que as pessoas não estão buscando Eu isso... fiquei indignado. Eu achei que, assim, como assim uma comunidade no estado não quer aprender? Verdade. E eu fiquei ali remoendo, não pode ser. Eu não sei se você lembra da minha resposta nisso. Eu falei, não, é o contrário. Eu me posiciono, eu me coloco, eu me voluntario para fazer o que for preciso para a gente trazer esse evento para lá e gostaria que não fosse só um evento, que isso se tornasse um projeto. Exato. E aqui nós estamos trabalhando em prol disso. Depois que eu saí de lá, eu já saí trabalhando. Eu já saí no mesmo dia trabalhando, criando um grupo, criando um grupo para a gente se conectar. Você já foi criado na mesma hora. Você já colocou seus colaboradores e a gente já começou a trocar ideia, estruturar algo. Então eu estou aqui me disponibilizando porque eu acredito na comunidade, eu quero transbordar na vida das pessoas. Sim. E você, JP? Lúcio, eu simplesmente, assim, eu já frequento aquele tipo de ambiente já há alguns anos, solitário, buscando crescimento, buscando um novo ambiente, algo assim que eu busco já desde alguns anos. E quando eu te vi ali no corredor, a gente fomos ali, eu fui ali para poder te parabenizar, te dizer, Lúcio, parabéns por tudo que você está fazendo por nós brasileiros aqui, mas Deus colocou a gente ali para que a gente unisse propósito. Então, assim, eu moro aqui em Atlanta já tem 18 anos, tudo que eu me tornei aqui em Atlanta foi pela comunidade que me colocou aqui. Então, trazer esse evento para cá é entregar um pouco daquilo que a comunidade já fez para nós. Ou seja, a gente temos que sim levar informação, temos que sim trazer clareza para todos eles. E esse ambiente, ele é transformador. Você que está nos ouvindo aí, eu te convido que você possa transitar nesse ambiente onde você, em algum momento, você vai virar a chave e você vai mudar de vida como algumas pessoas já estão mudando. Então, eu te convido, você que está aí, vir para esse ambiente. Participar conosco no evento Sim. do dia 27. Chama para participar. Qual evento? Chama para ação. Exatamente. Dia 27, nesse próximo mês agora, para você estar conosco no Money Offer Deal, que o Lúcio está trazendo aqui para a nossa comunidade em Atlanta. Vai ser um divisor de água para a nossa comunidade. Lembrando que vai ser bem na semana do covering.
Covering. Que é o grande evento. É o grande evento de cerâmica. É uma feira de cerâmica. É uma né? feira de cerâmica E slabs de granito. E granito. Então, por exemplo, Uma boa a galera que está aí de fora, é uma boa participar. oportunidade já de participar desse evento e logo depois do evento também participar desse grande evento que é o Money Fair Deal que vai ter aqui em Atlanta. Sensacional. David, vou para você agora. Eu falo que por muito tempo eu fiquei fazendo financiamento imobiliário, realizando o sonho da casa própria, né? E estava tudo certo. Eu achava que era tudo o que eu poderia fazer naquele momento. Até que depois de uma nova fase, eu entendi que eu poderia fazer muito mais. E foi através de começar a entender quem eu era, o que realmente eu poderia fazer, o que Deus me chamou para fazer, qual era o meu propósito. E numa nova fase eu entendi que o que eu estava fazendo era simplesmente só um pedacinho do que eu iria fazer ainda. E você? Propósito para você? Meu propósito, ele é único, é claro. Eu não tenho ambição de fazer nada só. E por esse motivo, não é à toa que a gente está aqui juntos, né? Todos nós estamos aqui com grandes parceiros, empresários também da nossa região de Marietta, Atlanta. E te conheci também. Mas o meu foco é esse. É trazer, como se diz, trazer riqueza para a nossa comunidade. Não somente financeira, mas também ter boas ideias, entendeu? No âmbito de negócios e ter um bom relacionamento. Hoje a gente vê que a comunidade realmente ela é presa, principalmente a nossa comunidade aqui, que é uma grande comunidade goiana na nossa região, é um pouco presa. Então, eu quero muito desatar isso para que essa comunidade se una e a gente possa ver riqueza em todo mundo. Então, meu grande propósito agora, hoje, meu foco de vida está sendo o quê? Fazer essa comunidade se desenvolver, esses empresários tomar uma amplitude da dimensão que eles podem, que eles têm, que cada um tem dentro de si. Porque eu acredito que tudo está na mente. Se ele não desenvolver aquilo que é necessário e começa aqui, ele jamais vai conseguir atingir um nível, um padrão, né, mais elevado. Então a minha missão é essa, é trabalhar, desenvolver, né, um programa de quê? Para essa turma realmente se levantar, acordar nisso e falar assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou montar meu negócio, vou montar meu business, mas eu quero montar, assim, eu quero ser grande, eu quero ser grande, eu quero avançar. Não estou falando isso de uma forma prepotente, mas eu estou falando de uma forma humilde, mas que todos possam chegar, entender e ter o gosto disso que hoje eu estou vivendo, entende? Então isso é muito legal quando a pessoa consegue ter o sentimento que ela quer transbordar na vida da outra pessoa aquilo que ela está vivendo, né? Exato. Porque tem fases que a gente passa, estamos vivendo algo muito bom, mas está tudo ok. Verdade. Agora tem fases que você não consegue ficar vivendo sozinho. Você precisa, você quer contagiar as outras pessoas para viver a mesma experiência que você está vivendo. É verdade. Isso é muito bom. Exatamente. Não tem satisfação, não tem negócio que você faça, dinheiro que você ganhe que seja maior do que a satisfação de poder transbordar na vida da pessoa. É muito maior do que o dinheiro, é maior do que tudo. Quando você vê seus parceiros dando certo, quando você vê as pessoas que estão à sua volta, a sua comunidade, ela tendo resultado e tendo sucesso naquilo que está fazendo, isso é muito gratificante. Então, o que eu mais quero, o que eu mais desejo hoje é que isso aconteça no nosso meio. Sensacional. Etienne, e você? Propósito, chamado, o que você vê na sua vida? Basicamente o que eu disse anteriormente. Para te ser sincero, eu ainda não entendi o meu propósito, o que Deus quer para mim. Eu sei o que eu quero e o que eu peço que Ele me posicione diante de pessoas da qual eu posso ter a capacidade de transbordar na vida das pessoas, porque isso é o que queima no meu coração há muitos anos. Então eu estou tomando decisões na minha vida para eu poder me posicionar em um local que eu possa conseguir transbordar na vida das pessoas. E isso já tem acontecido nesses últimos meses, isso já tem acontecido de uma forma assim magnífica. A gente foi num evento agora em Orlando que a gente voltou assim, tendo uma imersão, e ali eu senti que eu pude transbordar na vida de dois amigos, dois colegas que trabalhavam com a gente ali, na verdade amigos, né? E então eu senti que ali eu já estava transbordando algo que eu já aprendi
nos eventos que eu já fui e algo que eu já tinha intrínseco em mim mesmo. Então, seria mais nesse sentido de transbordar na vida das pessoas aquilo que eu tenho recebido, de pessoas e de ambientes como esses eventos que eu tenho participado e da empresa do JP que proporciona isso pra gente. Bom demais. E você, JP? Eu busquei por muito tempo qual seria o meu propósito. E Deus sempre foi um ano de muita transição na minha vida. E Deus falou muito forte comigo que eu teria que buscar o meu próprio propósito. E o meu propósito hoje é levar as pessoas se encontrar com Cristo, e também é possível transformar e transbordar na vida das pessoas. Porque eu me olhava, eu já tive várias pessoas, vários profetas que eu não estava vivendo nada do que eu estou vivendo hoje, e diziam que eu ia viver tudo isso que eu estou vivendo hoje, e eu não acreditava. E Deus ali já estava me preparando para tudo isso. E eu não acreditava em tudo que eu estou vivendo hoje, nem desse amor de Cristo para a minha vida. E chegou um momento que Deus entregou tudo aquilo que Ele tinha me prometido, naquilo que eu sonhava, naquilo que eu buscava. E chegou um momento que Deus disse assim: agora é hora de você transbordar na vida das pessoas. E Ele me entregou palavras de dizer assim que muitas pessoas não iriam acreditar o tão longe que Ele ia me levar. E hoje, para mim estar sentado aqui com pessoas igual a vocês, já é também resposta de Deus. Então, o meu propósito hoje é de levar Cristo para as pessoas e transbordar na vida delas. Tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, eu consigo ver que Deus também é capaz de fazer isso através da minha vida. Uau. Amém. É interessante que, quando você pergunta sobre propósito, poucas pessoas conseguem responder algo muito definido. E teve uma pessoa que me deu uma resposta uma vez, quando eu perguntei sobre propósito. Ele falou assim: olha, é uma resposta muito difícil de dar, é difícil até de te direcionar, mas algo que você pode prestar atenção é o quê? Primeiro, propósito envolve pessoas. Então já tá uma dica. Propósito vai envolver pessoas. Beleza. Segundo, o seu propósito está dentro dos seus maiores medos. Olha que doido. E eu saí daquela casa, foi uma mentoria que eu participei, e eu falei: que merda. Então quer dizer que o meu propósito está dentro dos meus maiores medos. E ele falou: olha no que você tem mais medo e você vai encontrar o seu propósito. E aí eu comecei. Eu tenho pavor de falar em público, que é normal, muita gente não tem. Só que existe uma diferença. Eu recebi a oportunidade de falar em público toda semana. E eu falava não, eu mandava alguém da empresa e não falava. E o outro medo que eu tinha, de ensinar. Eu achava que eu não era capaz de ensinar porque eu nunca fui pra escola. Então olha que doideira. Aí depois, conforme eu fui identificando, eu percebi que o diabo, ele dá um jeito. E aí, para quem acredita em diabo, o que for, mas o nosso propósito, ele sempre vai ser distorcido, tá? Quanto mais distorcido ele é, mais longe você fica dele. Então olha que doido. Primeiro, eu achava que negócios não tinha nada a ver com o mundo espiritual, com parte espiritual. Distorci e eu só acessava negócios, não a parte espiritual. Eu não falava em público, eu não transbordava na vida das pessoas. Então, eu falo para as pessoas: procura onde você tem medo. Aí você começa só a fazer perguntas. Peraí, por quê? Por quê? Por que eu não posso falar em público? Onde foi que em algum momento eu acreditei que eu não poderia ensinar alguém? Aí eu pego agora, depois de 2 anos, eu não somente ensino, como eu ajudo a mudar uma jornada de uma pessoa. Aí eu falo: filha da mãe, por tantos anos eu fiquei agarrado e foi distorcido o que eu poderia fazer. E aí eu fico pensando quantas pessoas estão da mesma forma, com um propósito distorcido. Aí ela acha que ela veio para os Estados Unidos para quê? Para ganhar dinheiro. Distorção. Ela acha que o sonho americano é o quê? Ganhar dinheiro. Ela veio fugindo, talvez parte financeira, parte de segurança, chegou aqui, dinheiro. Aí ela vive 5, 10, 15, 20 anos o quê? Distorcido tudo. Tudo que ela faz aqui é o quê? Trabalhar e buscar ganhar dinheiro. Trabalhar, buscar ganhar dinheiro. Tá vendo uma vida distorcida.
daquilo que ela foi chamada. Totalmente distorcida. Porque Achando que é enquanto você propósito, só né? busca dinheiro, É verdade. você está ignorando tudo de melhor. Porque o dinheiro não pode ser o melhor que o país tem aqui. Não é possível que os Estados Unidos, o melhor que ele tem é só o dinheiro. Então essa parte de propósitos eu fico pé da vida. E quando eu identifico isso em alguém, assim, eu não tenho como segurar. Tem pessoas que às vezes ficam até chateado comigo, mas sem provocação, né? Sem você tocar na ferida da pessoa, a pessoa não consegue identificar, ela não muda, ela fica achando que eu prefiro ficar vivendo uma vida distorcida, porque também, gente, é mais fácil, é mais suave, É cômodo. Cômodo, é né? cômodo. Eu falo que a maior mudança na minha vida foi quando eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo e responder de forma verdadeira. Eu lembro que na minha jornada, quando eu comecei a escrever o primeiro livro, eu tinha que fazer perguntas para mim. Só que o que eu fazia? Eu sou estratégico. Eu mandava uma resposta que o resultado era o quê? Interessante para mim. E eu lembro, eu sou muito visual, então é como se existisse um Lúcio aí onde você tá, ele virado, não tinha coragem de me encarar, com uma touca, e eu chegava todo dia e falava, e aí, você vai conversar comigo de uma forma verdadeira? Nem respondia. Só faço, tipo assim, ignorava. E é tão interessante que eu lembro como se fosse hoje o dia que eu cheguei e falei, e aí, hoje você vai falar a verdade pra mim? Parece conversa de doido. Mas se você analisar, nós não temos coragem de responder pra gente de uma forma verdadeira. E eu lembro como se fosse assim, tá bom, hoje eu vou falar tudo que você tem pra escutar. E posso falar, você dói pra caramba. Porque você somente consegue saber aonde dói de verdade. Existe um limite que você pode entender qual é a dor da pessoa, mas a dor de verdade, ela tá onde? Aqui. E só você consegue mexer. E eu falo, quando eu comecei a mexer, foi quando eu comecei a crescer. Foi quando eu comecei a entender quem eu era. Então, quando eu falo de negócios, eu vejo o negócio só como caminho. Porque na frente dos negócios, o que tem? Pessoas. Pessoas. Pelo lado Pronto. de pessoas. Então, hoje, quando eu encaro qualquer tipo de negócios que eu entro, eu olho a pessoa e eu falo, onde está a real pessoa ali por trás que vai mudar o negócio dela? Então, fico meio assim porque é transformador, né? O resultado, ele mostra muito. E o resultado, muitas vezes, é que traz o sucesso. Isso é gratificante. Até quanto a pessoa não entende que o resultado ele tem valor, ele sempre vai focar no dinheiro. E quando se foca no dinheiro, talvez seja o maior erro. Entende? Por quê? Porque o dinheiro tá aí, cara. O dinheiro... Ele vem e vai, né? Ele vem e vai, entendeu? Mas o resultado não. Quando você atinge o resultado, é diferente. Por quê? Porque quando você atinge o resultado, porque você aprendeu a chegar nesse resultado. Então teve um percurso, esse caminho você conquistou, você aprendeu a lidar com ele. Verdade. Então você não vai perder mais, entende? Então ganhar dinheiro é fácil, as pessoas podem trabalhar, tem pessoas aí de sucesso, CEOs, tem pessoas que trabalham de empregados numa companhia, começa a ganhar bem, tem uma estrutura boa e fica ali a vida inteira. Ele pode ter algo maior, mas tudo depende da forma que ele olha, da forma que ele vê aquilo. É aquilo que eu falo, né? Eu até comentei contigo mais cedo, tudo está na mente da pessoa. Se ela não compreender, ela não entender o que relacionamento, conexão, pessoas, realmente ela tem uma certa importância na sua jornada de sucesso, ela jamais vai ter sucesso. E é tudo isso que você falou. Eu até pego uma referência que o Lúcio está falando aí. Eu, por exemplo, desde o ano passado, desde julho do ano passado, eu coloquei um espelho do meu tamanho para eu me olhar todos os dias e conversar comigo. Por quê? Porque naquele momento eu entendi que eu tinha um desafio. E eu já estava pensando em como que eu ia fazer para quê? Para atingir pessoas. Porque eu queria que essas pessoas tivessem também o mesmo caminho, o mesmo entendimento de sucesso que eu tenho. Então eu comecei a falar comigo mesmo. Então eu percebi, o que eu tenho que melhorar? Mas eu entendi que para eu poder falar com pessoas e poder ensiná-las, eu tinha que olhar para mim mesmo e tentar ensinar para mim primeiro. Olha só. Então o que eu fiz? Eu coloquei um espelho
e passei a conversar comigo. E passei a me aconselhar. E você sabe o que é legal? Sabe o que é Você me legal? aconselhar. Porque quem quer ser normal e não ter uns papos de doido, Não principalmente tem com você como. mesmo, não dá. Não dá. Olha que legal. Um espelho. Ah, o cara é doido. Doido mesmo. Porque Você tem que se se você enxergar. quer se conhecer ou conhecer de pessoas, você tem que tocar aqui dentro. Claro. E mais longe. Eu tinha uma questão de conexão com Deus muito forte. Sabe aquela questão de intimidade? E olha que doido. Quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a conhecer mais de pessoas. E automaticamente eu me conectei mais com Deus. Então não adianta. Olha O só. caminho, o pessoal, Deus primeiro. Podem discordar, pastor, quem discordar, do que eu vou falar aqui agora. Eu acho que o melhor acesso para você acessar a Deus, você tem que acessar você. Claro. Até porque Deus está onde? Aqui, nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Verdade. Então a minha conexão com Deus, ela teve subiu de nível, vamos dizer assim, quando eu comecei a me conhecer. Porque até então nem eu me conhecia, me escondia. Então não tinha como. Pergunta agora para os três. Se vocês pudessem hoje escolher um local para poder escrever uma frase de um billboard, o que vocês escreveriam? Uma frase. Deus é fiel. Ambiente modela comportamento. Boa. Boa. Na verdade, provavelmente eu escreveria que o caminho começa dentro de você. Boa. Outra coisa, se você pudesse voltar, sabendo tudo que você sabe hoje, se você pudesse voltar pro David lá de 20 anos de idade, o que você falaria para ele? Qual o conselho que você daria para ele? Sabendo tudo que você sabe hoje, já tendo vivido tudo que você viveu hoje. Eu só ia falar para não fazer a rota errada. Só isso, mas eu ia falar para ele assim, vai para frente, entendeu? Na verdade, é muito difícil falar isso pro David. Eu sou o mesmo David de 20 anos atrás. Os projetos que eu tenho hoje é muito engraçado, interessante em falar, mas são projetos antigos. Tudo são sonhos antigos. Então, eu só tive uma jornada grande para concluí-los. Então, é muito difícil olhar para mim atrás. Então, tem alguns pontos que sim, mas esses são pontos pessoais, são pontos assim de vida que eu tenho, relacionamentos. Já viu? Porque nessa jornada nossa, a gente não consegue agradar a todos, né? Hoje, a experiência que eu tenho com as pessoas é diferente daquela experiência do David, aventureiro, há 20 anos atrás. Então, quando a gente é mais jovem, a gente não possui tanta experiência, às vezes a gente chega a ser até um pouco soberbo, prepotente em algumas situações, principalmente no empreendedorismo. Hoje não. Hoje eu possuo experiência. Então, hoje, se tivesse um conselho que eu fosse dar para esse David, eu ia falar para ele assim, David, maneira, vai devagar, entendeu? Procure entender melhor as pessoas. Então, eu falaria isso. Bom. E você, Etienne? Eu diria pro Etienne lá atrás, faça e não tenha medo de errar. Porque isso me paralisou muito. Esse medo meu de errar, inclusive eu carrego ele até hoje. Engraçado. Carregava, né? Carregava. Vamos Acabou. continuar no Olha passado. o homem destravando. Acabou hoje. Engraçado, quando você estava ilustrando o que você passou, eu achei que você estava falando de mim. Parecia até que o JP conversou com você sem falar. Falando da minha história. O homem é profeta. Eu me vi aqui. Então, eu estou num processo de destravar esse meu medo, esses meus bloqueios, essas minhas dificuldades. Inclusive, eu comecei a colocar minha cara na internet e meu primeiro vídeo foi assim, estou um pouco nervoso. E aqui eu comecei a mesma coisa, e eu estou nervoso. Mas eu não vou deixar isso me parar mais. Não vai. Então, o que eu diria pro Etienne lá atrás, eu diria, faça e não tenha medo de errar. Boa. Uau. Isso aí. Isso aí. E você? Eu olhando para 20 anos atrás, eu dizia para aquele Juscelio, você é muito sonhador. Mas eu estando aqui no futuro, sabendo o que ele conquistou, de quem ele foi transformado, eu falaria para ele, cara, você está no caminho certo. Eu não mudaria nenhuma vírgula da minha vida. Eu me orgulho muito. Sensacional. Tem uma coisa que eu gostaria de incluir nisso tudo.
uma coisa que eu deixei passar. Mas se hoje eu tivesse a chance de voltar àquele David de 20 anos atrás, eu ia falar assim, ó, tenha uma boa mentoria. Isso faz o seu caminho adiantar. O seu tempo, você ganha tempo. E hoje eu vejo o quão importante é a gente ter mentes tão valiosas É verdade, sim. nos ajudando. Entende? Então, hoje eu falaria isso. Olha, David, não perca tempo, ouça mais, busque, né, ajuda para você chegar aos seus objetivos. Porque quando a gente é jovem, o nosso maior erro é o quê? É pensar que nós vamos fazer tudo sozinhos. Vamos montar o nosso negócio sozinhos. Eu sou dono. Eu sou dono, eu posso, eu consigo. Esquece das pessoas. E hoje, o melhor ambiente que vai fazer você crescer é o quê? Buscar pessoas próximas para estar do seu lado. Vá até elas, busque uma boa mentoria. Pronto, isso aí vai te ajudar pra caramba. Sensacional. Bom, caminhando aqui para o final, quero deixar aqui se vocês têm alguma pergunta, já que nós estamos num modelo totalmente diferenciado. Vocês querem fazer alguma pergunta? Se não, olhar para a câmera, deixar uma mensagem para esse pessoal. O que você quiser falar, se quiser falar mensagem pessoal, fala. Sobre negócios, fala. Deixa o Instagram. Tá livre aí para vocês. Eu quero fazer uma pergunta para você, Lúcio. Quem é Lúcio? Cara, quem é Lúcio? Hoje eu digo que como é duro, né? Ter vivido tanto tempo sem saber quem você era, né? Hoje eu me vejo como um cara falho, muito falho, mas também um cara com potencial para poder alcançar coisas que eu ainda não consigo imaginar que eu vou alcançar. Eu me vejo como filho de Deus, eu me vejo com a imagem e semelhança de Deus. Eu vejo que Deus me chamou para esse país, não foi para ganhar dinheiro, não. Foi para poder impactar vidas. Eu me vejo como um cara que vai deixar um legado nesse país tão grande. Eu me vejo como sendo um dos brasileiros mais ricos dos Estados Unidos. Amém. E por quê? Tamo Porque junto. eu vou impactar tanta gente que a consequência vai ser isso. Natural. Então, hoje, quando eu acordo, que eu olho para os negócios, eu vejo pessoas. Eu, quando sento com um empresário que me pede uma mentoria, eu não olho os negócios, eu olho o coração da pessoa. Eu falo, Deus, onde está a faísca que eu vou acender? Para esse cara começar a explodir e se conhecer. Então, hoje eu digo que eu sou um bebê, né? O primeiro livro foi Autogestação, o segundo foi Para Seguir Crescendo. Então eu digo que eu sou um bebê, um Lúcio que se conheceu há pouco tempo, que hoje está se conhecendo. Eu vejo que o meu maior investimento que eu fiz na minha vida foi investir tempo em mim mesmo. Uau. E hoje, todos os dias, eu faço a mesma pergunta. Deus, o que mais eu tenho que saber? Em qual área que eu preciso tocar? Me dá coragem para poder tocar em algumas áreas que eu ainda não tive. Eu tenho áreas na minha vida ainda que eu tenho que tocar. Acessar. Eu tenho que acessar e falar assim, deixa eu tocar, deixa eu expor e ser curado, para que eu possa continuar cumprindo o meu propósito. Curando pessoas. Parabéns. Lúcio, o que a nossa comunidade, né? O que eles esperam, o que eles podem receber de você no evento Money Offer Deal que vai ter aqui em Atlanta? Olha, o Money Offer Deal, negócios, tá? Nós vamos falar sobre negócios. Nós conversamos muito aqui sobre propósito. Lá, o meu sócio, o John Kepler, ele é um cara tão sério que quando ele entra ali, ele fala, eu vou entregar tudo o que eu aprendi nos meus últimos 20 anos sobre negócios. Eu vou mostrar para a comunidade brasileira que o que você está fazendo, dá para você fazer muito mais. Eu vou mostrar para você, se você não entender sobre as tendências do mercado, você vai ficar para trás. Se você não entender que o que aconteceu há um ano, não dá para você continuar fazendo, senão você fica para trás. Eu vou te mostrar, através do Money Offer, como você pode se organizar para você receber investimento, não somente de um investidor, mas dos bancos também. As pessoas confundem. Existe um investidor, no meu caso, eu sou investidor. Eu invisto na sua empresa, eu levo o meu conhecimento, dinheiro, ou às vezes nem dinheiro, somente a conexão.
E você pode também se organizar, se preparar para poder receber investimento de quem? Do banco. A diferença é que o banco, ele só quer o seu juros, os juros que ele cobrou e ponto. A parte de tecnologia também. As pessoas ficaram estagnadas achando que, por exemplo, você pega uma empresa de limpeza. Tudo que a pessoa pensa é o quê? Eu limpo casa. Ela não pensa em mais nada, ela não pensa no database que ela tem, ela não pensa nos leads que ela pode gerar, ela não pensa em criar uma plataforma para poder facilitar a vida dela operando aqui. Ela não pensa em construir um valor dentro da empresa para que ela possa vender a empresa no futuro. Ela não pensa em crédito. Aliás, a maioria das pessoas nem sabe que existe crédito na empresa. Ela não se preocupa com o crédito pessoal. Ela não se preocupa em ter linha de crédito para quando aparecer uma oportunidade, ela poder aproveitar. Então, é uma visão geral de novas possibilidades dentro do próprio negócio. A proposta não é sair do que ela faz hoje, mas é criar oportunidades dentro do negócio que ela está atuando agora. Então, qualquer tipo de negócio, seja ele no cleaning, na construção, no salão, na loja, no comércio, landscape, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de negócio, porque parte do que nós falamos lá é a pessoa entender. Elas têm que sair do nível que ela aprendeu. Vamos lá, se você pega eu saí do Brasil, qual a visão que eu tinha? Que meu pai falava, essa gráfica, meu pai tinha uma gráfica, essa gráfica que um dia vai ser sua. Ou seja, qual a expectativa que ele colocou na minha cabeça? Que eu tenho que ficar com o negócio para sempre, passar para o meu filho, do meu filho para o filho, para o filho. Ou seja, não existe mais isso. Hoje você tem que construir um negócio que ele possa ser vendido. Não que você tenha que vender, mas tem que ser vendido um dia. Se você pensa que esse negócio vai ser seu, vai passar para o seu filho, só ali você já fica estagnado a um crescimento. Porque tá bom, é da família, é o negócio da família, né? E o outro ponto é a questão de organizar, entender que quanto mais ligado você está ao negócio, menos valor ele tem. Quanto menos ligado você está ao negócio, mais valor tem. Então, existe uma confusão de novo, volta lá. Os olhos do dono engorda a boiada. A boiada. Mentira. Faz sentido? Faz. Mas se você ficar preso somente a isso, você se torna sempre o principal e você gosta de ser aquele que é procurado para tudo. Sendo que para você poder gerar valor, construir equity dentro da sua empresa, o investidor chega, ou um futuro comprador chega, ele tem que entender o seguinte: se o David sai hoje, a empresa fecha? Se ela fecha, não tem valor. Você nunca vai conseguir vender. Você vai doar 30 anos da sua vida para depois chegar um dia e você vai falar, tô cansado. Aí sabe o que você faz? Fecha as portas. Então é a mesma coisa você pegar, comprar uma casa, paga ela por 30 anos, você pagou 200 mil na casa, daqui 30 anos vale 1 milhão. Aí você pega e fala, toma essa casa, eu não quero. É a mesma coisa. Você entrega algo que foi gerado valor, você simplesmente entrega porque você não sabe como fazer isso. Sem saber que tem equity. Sem saber que tem equity. E essa estrutura, por exemplo, vou levar aqui para o meu segmento, ela pode ser trazida para o contractor, por exemplo. Aquele que tem uma companhia de pisos, de instalação de pisos, por exemplo. É claro que ele tem ali sua equipe, tem como trazer essa estrutura, mostrar um caminho para ele de como ele crescer, desenvolver e cuidar da sua equipe. É claro, trazer esse mesmo sentimento a eles. Tem, porque mesmo sendo ele mais um funcionário, se ele não consegue sair da mentalidade que ele está hoje e começar a pensar numa visão de crescimento, fica difícil. Então serve. Então vamos lá. O cara que é somente ele, pode ser somente ele trabalhando, ele tem que ter crédito. Ponto. Ele tem que ter a possibilidade de, se aparecer um projeto maior, ele tem que ter o quê? Acesso a crédito para não falar o quê? Não posso fazer esse trabalho porque eu não tenho condição de contratar de uma forma rápida 2, 3 pessoas, eu vou ter que bancar o salário por 3 semanas, 1 mês, até receber, porque geralmente empresas grandes, você trabalha, você começa o projeto, você gasta mais do que você tem, do que você já recebeu. Então tem sim. Mas se ele não consegue pelo menos expandir a mente sobre isso, o que ela faz? É o que eu tenho agora,
e é o que eu posso fazer. Aí o que ele fica? 1 ano, 2, 3, 10 anos, sendo que ele pode fazer o quê? Um planejamento. Hoje eu não posso, mas eu melhoro o meu crédito, eu tenho acesso agora a uma linha de crédito, eu organizo o meu financeiro. Só dele organizar o crédito, o financeiro, ele já tem valor. A empresa ele já tem valor. Depois ele começa o quê? Pegar trabalhos maiores, se conectar. Daqui a pouco, se ele tem acesso a crédito, aparece uma oportunidade dele fazer uma aquisição de uma empresa. Dificilmente você escuta pessoas falando em comprar uma empresa que já está funcionando. Mas pega uma empresa do zero, quanto tempo você demora para transformar essa empresa para lucrável, dando lucro? Às vezes lucrativa. Às vezes 2, 3, 4, 5 anos. Ou você fecha até antes. Ao contrário que hoje existe financiamentos, 80% até 90%, e você pode comprar uma empresa que já está dando lucro. Então, serve para todos. O importante é a pessoa começar a ter a consciência que tem algo. Você falou sobre clareza. Sim. Se você não sabe que existe, tanto faz, você nunca vai conseguir acessar. E a pergunta que não cala. É claro que tanto o imigrante aqui, brasileiro, latino-americano, ele está aqui, muitos possuem um social e outros um Tax ID. O Tax ID tem como a pessoa trabalhar o seu crédito ou conseguir crédito através do seu Tax ID? Tem sim, e é interessante que eu tenho um amigo que ele ficou, olha, eu conheço ele tem 15 anos, me desconectei, tá? Porque tem hora que você tem que desconectar de algumas pessoas. Quando você quer crescer, você tem que sair fora, deixa aí. E ele via falando, para mim não tem como, né, Lúcio? Você está prosperando porque você tem social e você tem documento. E eu só tenho o IT number. E é pior mentira, porque ele poderia construir crédito, ele poderia ter a empresa dele, ele poderia ter pessoas trabalhando para ele, talvez ele não poderia estar executando o trabalho. Talvez ele não poderia tirar a licença de general contractor, mas ele pode ser dono. Estou errado? Não. Ele pode ser dono. Ele é dono, monta a estratégia, obtém conhecimento e coloca alguém para trabalhar. Talvez que tenha o documento agora. Então, dá para fazer o crédito, dá para você ter linha de crédito, sim. Dá para você criar estratégias. Eu vou mais. Dá para você comprar negócios sem pegar financiamento com o banco. Às vezes o próprio dono vai financiar para você, ou às vezes o próprio dono, tudo que ele quer, sabe o quê? É uma ajuda. Eu entro em negócios hoje que as pessoas me dão o equity, porque elas precisam de ajuda. Exatamente. Ponto. Então, peraí, para todo mundo. O cara não precisa nem ter social. Se ele tem conhecimento, poxa, ele vai ter negócio para entrar, eu tenho certeza. Uau. Isso aí é muito importante saber, porque o Money Offer Deal vai dar isso para todos que estiverem lá dia 27, né? Dia 27 de abril. Dia 27 de abril, eu acredito. Eu faço um convite aqui também a toda a turma aqui de Atlanta e região para comparecer, né? E ter esse entendimento, porque eu acredito que todos precisam disso aí. E é fundamental isso tudo. Bom demais. Etienne, quer fechar? Eu quero te deixar uma pergunta. Ah, então vai, E manda a pergunta. Essa pergunta vai valer muito para mim. Desculpa se eu estiver sendo individualista, mas eu preciso me destravar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma pergunta nunca vai valer só para você. Eu tenho certeza que vai ter centenas de pessoas que... É verdade. Elas vão... Esse sabe o problema? Sabe quando você está numa sala que a gente pega... Eu não vou perguntar porque essa pergunta é muito estúpida. Ou eu não vou perguntar porque nunca é. Eu acho que hoje, quando eu falo, não vou perguntar, aí que eu levanto a mão e pergunto mesmo. Independente do que for. Então, manda ver que... Na virada de 2024, eu já entendi de que o ambiente modela comportamento. E eu tenho buscado essa ambiência. E eu tenho certeza que no Money Offer Deal isso vai acontecer. Mas eu queria te perguntar, quando você disse que estava passando por esses momentos que você estava travado, você não conseguia destravar, você estava se vendo, você transitava por alguns ambientes? Como é que foi isso? Como é que despertou isso em você? Alguém te chamou a atenção? Foi algo de Deus, que eu não duvido que seja, mas teve uma pessoa que te chamou a atenção? Como é que foi isso? Para sair do ambiente? Para virar essa chave de que você precisava se posicionar com o que Deus tinha colocado na sua mão. É interessante porque no início, geralmente, essa jornada é solitária. Às vezes pessoas falam coisas que você nem escuta. Às vezes através de um impacto, né?
sei se você viu na hora que a gente estava no carro, que o rapaz falou assim, nossa, tinha meia hora pra gente pousar. E o Lúcio não falou nada, porque tem muito mais pra falar. O que acontece? A melhor forma de você impactar a vida de alguém é você tocar nela de uma forma que entra rasgando. Então eu já entendi que se eu deixar a pessoa por conta própria acordar, porque olha, cara, você tem que mudar, viu, Etienne? Você tem que começar a falar em público, não sei o quê. Não, eu busco, eu analiso a pessoa e quando eu entro pra arrebentar. E eu prefiro correr o risco que você vai olhar pra mim e vai falar assim, quem você pensa que é? Que já aconteceu. Quem você pensa que é? Eu falo, não sou ninguém. Eu só falei o que estava no meu coração e o que eu identifiquei na sua vida. Só que eu já percebi que, da forma que aconteceu comigo, foi um impacto grande, como eu contei, acho que não sei se foi aqui, que eu falei, quando eu percebi que eu ia perder algo, que era a única coisa que eu tinha, e eu sentei, eu falei, Deus, não, é tudo que eu tenho. Eu vou começar a escrever agora e mostrar para que eu possa entender o porquê eu faço o que eu faço. E a partir de hoje eu vou o quê? Eu vou ajudar quem me pedir ajuda, quem me pedir orientação. Então ali foi um encontro muito pessoal e impactante, porque eu senti medo de perder algo que era a minha habilidade, de fazer negócios, ganhar dinheiro. Eu sempre acreditei nisso. E mesmo assim, eu comecei o quê? Escrever. E eu começava lá. Eu tentei fazer esse negócio, não deu certo. Depois, no outro dia, nossa, me veio uma ideia. Aí eu fui lá, fiz isso, deu certo. Então, na verdade, para a minha vida, ela começou ali. Eu escrevendo e identificando. Puxa vida, isso aqui é libertador. Depois de 120 dias, eu peguei e mandei para minha esposa um PDF. E ela veio de Boca Raton para Orlando, escutando. Aí ela me ligou, eu já estava em Orlando, ela me ligou e falou assim, quem que é esse cara? E eu respondi assim para ela, nem eu sabia. Então olha que doideira. Quando você começar a prestar atenção em quem realmente você é, você vai tomar um susto. E eu falo o susto maior que eu tomei. Eu encontrei um cara ruim pra caramba, cheio de defeitos, mas ao mesmo tempo eu encontrei um cara tão bom, com tanta coisa boa pra fazer, que foi o quê? Sobressaiu em cima do cara totalmente. Então, quando eu pego e eu uso a estratégia de entrar rasgando na vida de alguém, não é porque eu quero ser ruim. É porque eu tenho que impactar a pessoa. Eu entendo que, e eu falo muito homens, né? Eu conversei com uma moça, acho que foi no sábado, que me indicaram, pediram para mim conversar com ela. E, nossa, é até duro quando eu falo, porque às vezes eu tenho que ser duro, né? O homem também. Quantos caras já choraram quando eu conversei? Porque eu tenho que entrar rasgando. O cara tem que sair com raiva, dizendo, filha da mãe, né? Ou ele vai falar quem você pensa que você é, mas ele tem que pensar. Ele tem que, no mínimo, ele não pode nem conseguir olhar para mim por alguns minutos. Porque eu acredito que a forma de impactar alguém para gerar mudança, não é para ofender, não. Para gerar mudança é através do impacto. Incomodando, né? Confronto. Incomodando. Você se sentindo, sim, talvez a pior pessoa. Mas ao ponto de você vir embora e falar, que merda, eu preciso mudar. Né? Então... Bacana, obrigado. Sim. Me ajudou muito, muito mesmo. E a mensagem, né? Vamos deixar a mensagem agora, então, já que não tem mais pergunta. Vai lá, começa aí, David. Qual que é a sua câmera? Minha câmera é essa aqui. Então vai lá, manda a mensagem, convida pro Money Offer. Isso aí, galera. Quero convidar todos vocês aqui da região de Atlanta e também de fora, claro, de Orlando, outros estados vizinhos, que possam estar com a gente no dia 27 de abril, no Money Offer Deal, que vai ser em Marietta, Georgia. Então, se você puder vir, venha estar com a gente. Eu tenho certeza que você vai encontrar algo bom para a sua vida, principalmente no mundo dos negócios, e você vai ter um bom crescimento. Eu quero deixar essa mensagem também para toda a comunidade aqui brasileira da nossa região de Marietta, Atlanta, Sandy Springs, toda a nossa região. Vamos lá, vamos dar esse apoio. Eu tenho certeza que isso vai ser muito, muito bom para o seu crescimento nos negócios aqui nos Estados Unidos. Uau. Você que, independente do tamanho do teu negócio, você pode ter uma operação que é só você, ou independente do tamanho do teu negócio. Eu quero convidar você para o dia 27 de abril, para o evento que vai ter aqui juntamente com o Lúcio
e muitas pessoas brilhantes ali, Muitos mais para que você palestrantes. possa estar conosco aí, ali no Money Off Deal. Eu quero deixar também uma mensagem para você que está com o teu negócio, está meio desanimado ou que está de qualquer forma, que tudo é possível. Quando você tem uma mudança de mentalidade, de ambiente, você consiga alcançar patamares que você jamais poderia alcançar. Eu gostaria de convidar vocês, que são os meus amigos. Eu endorso esse evento. Eu não estou só endossando, mas como estou apoiando, estou me disponibilizando, voluntariando para fazer o que for preciso para que esse evento seja um sucesso, para que impacte a sua vida, porque já está impactando a minha. Eu estou buscando esse ambiente. Eu aconselho você a buscar esse ambiente também, porque eu estou buscando e eu estou sentindo a transformação, não só na minha vida conjugal, mas na minha vida paterna também, entre eu e as minhas filhas, e também na minha vida, se assim eu posso colocar, nos meus 3 pilares: espiritual, financeira e emocional. Eu estou vendo uma evolução, eu estou sentindo essa evolução, as pessoas que estão à minha volta também estão sentindo essa evolução. Então eu te convido você a estar nesse ambiente com a gente, para você se destravar, porque esse ambiente tem me destravado e vai ser algo sensacional ali, eu não tenho dúvida. A gente se encontra lá, dia 27 de abril, na igreja MSBN, com Lúcio, João Kepler, Theo Braga e Eduardo Muniz e outros que estarão lá. Vai ser algo fora do comum, vai ser transformador. Sensacional. Eu digo que vai ser o melhor. Tá? Eu vejo que eu considero vocês amigos, pessoas que entraram nesse projeto acreditando na comunidade. Eu vejo que em unidade vocês falaram sempre o seguinte: eu quero devolver para a comunidade, eu quero devolver. Então não tem como esse evento do dia 27 de abril não ser diferente, ser grandioso. Amém. Né? Gerar pelo menos o interesse em algumas pessoas de buscar mais conhecimento. Nós vamos dar o melhor ali, o João Kepler, o Abel Fiorotti, que é um grande empresário. Ele fala sobre administração, contabilidade, ele é economista. O Shabá também vai estar com a gente. Outras pessoas, né, surpresa ali, que vão também trazer um pouco de conhecimento. E eu tenho certeza que você vai sair dali com vontade e entendendo que, caramba, eu sei que eu posso fazer mais nos meus negócios. Eu sei que eu posso gerar mais riqueza. Eu sei que eu posso impactar a comunidade. É o objetivo do Money Offer Deal. Legal. É poder impactar a nossa comunidade, levar para todos os estados aqui dos Estados Unidos. E dia 26 também nós vamos estar em Nova York. Então, 26 Nova York, termina lá, voamos rapidinho para cá e dia 27 vamos ter um momento aqui de muito conhecimento, de transbordo, e eu espero você. E você que assistiu esse podcast, compartilha, né? Pega o ponto que você mais gostou, faz um corte e passa para algum amigo. Pessoal, brigadão, viu? Muito obrigado. Excelente. Vamos transformar eu a preciso vida. fazer mais Eu que aqui agradeço. 3 vezes, de 3 pessoas. Foi muito gostoso. É legal. Obrigado. Obrigado pela E vamos oportunidade. marcar um depois individual, cada um com vocês aí, ó. Já tá com o convite feito. Obrigado pela Aliás, oportunidade, cara. vamos deixar a data marcado já? Dia 27, e nós vamos ter um podcast lá no local. Então já tá convidado, bater um papo de meia hora pra gente poder conhecer mais de vocês. Vocês são grandes empresários e orgulho, poxa, estar perto de vocês e ter conhecido vocês lá em Vegas. O que aconteceu lá em Vegas não ficou. Nós saímos de lá Trouxemos de impactados e agora vamos transbordar. Eu que agradeço a oportunidade.